ficaria uma outra tela, ou pode ser a mesma tela, tá? Pessoas, aí seria a pessoa física, pessoa jurídica, pessoa estrangeira e credor genérico, tá? Hoje, aí a pessoa... Josué que está falando, hoje as pessoas, o cadastro de pessoas estrangeiras vem pela integração do Sigma e ficam dentro do credor genérico. Isso, só que lá no... Vamos falar só, por enquanto, Carla, do credor genérico, tá? Depois a gente fala sobre a pessoa estrangeira, que aí já vai ser umas dúvidas que eu tenho também, tá? Então, o credor genérico, ela tem essas características, né? Ele é por unidade gestora, e para sincronizar o credor genérico com Veritas é possível, né? É só alterar aquela... tem um agendamento que faz a sincronização, né? Aí passaria a incluir agora credores genéricos no Veritas de acordo com o cadastro que tem no CEAFIC. Só que precisa alterar o credor genérico para colocar a unidade gestora, para colocar essa regra que o Salazar falou, de ter credores genéricos por unidade gestora. Sem querer te cortar, mas já te cortando, só para entender. Existe esse campo, unidade gestora, no credor genérico, mas ela não é obrigatória. Se eu não colocar, aquele credor genérico fica disponível para todos os Gs, não é isso, Estela? Isso mesmo. Por exemplo, folha. Folha, a gente não vai criar um credor genérico para cada UG. Pode ser criado? Pode, mas normalmente não é feito, né? Muito trabalhoso. Agora, GPR, não, tem um credor que é específico para GPR. Pronto, é só criar um credor para cada um. Diferente, pode ser que eles estão falando, mas a gente quer um credor que vai atender somente a GPR e que não atenda as outras UGs. Isso aí vocês podem utilizar através de regras de compatibilidade, mas não impedindo a visualização, tá? A visibilidade. Porque eu não sei se eu estava entendendo correto o que o Josué estava colocando, assim, de não migrar, seria não migrar a base toda de credores genéricos para que o pessoal da OS não visse os outros credores genéricos? Porque, assim, esses que não estão marcados, que são relacionados a uma unidade gestora, eles vão ver de qualquer forma. Então, assim, a gente teria que ter uma outra forma de bloquear, que seria por regra de compatibilidade. A ideia inicial, aí me fala aí também, depois se mudou, tá, Josué? A ideia inicial que a gente tinha visto é o quê? Credor estrangeiro, vocês precisam dessa informação para a Receita, né? Para o CEAFIC, a gente não tem essa tipificação de credor estrangeiro, a gente tem o credor genérico. Ou seja, para vocês conseguirem fazer qualquer execução daquela nota que vocês estão cadastrando um credor estrangeiro, a gente precisa saber quem é o credor genérico correspondente. E aí, para o GPR, como era urgente naquele momento, a gente falou, como isso não é um credor estrangeiro mesmo, ou seja, não é uma informação que vocês vão ter que enviar para a Receita com aquela codificação específica, cadastra esse credor como credor estrangeiro, só que com a mesma numeração do credor genérico lá do CEAFIC, para que na hora que for gerar o documento contábil, a ANP, né, ele pegue o mesmo código e a gente consiga fazer essa validação lá com o CEAFIC também. Então, isso funcionou. Agora, quando a gente for tratar de um credor realmente estrangeiro, a gente vai precisar das duas informações. O código que vocês têm que passar para a Receita e o código do CEAFIC, que é um credor genérico. Então, inicialmente, né, a gente tinha pensado, a pessoa vai cadastrar, vai colocar o código do credor estrangeiro e aí vai habilitar um campo para ela dizer quem é o credor genérico daquele credor estrangeiro. E a gente teria as duas validações, uma para o CEAFIC, para ele validar tanto o credor, como o saldo contábil ficar no credor genérico, e uma informação que vai ser transferida para a Receita. Então, a ideia mas não poderia ser ao contrário? Assim, na verdade, o número do credor, o código do credor, para mim, ele tem que ser o mesmo no CEAFIC e no Veritas. Para o caso do credor estrangeiro, aí eu teria um outro código interno lá dentro, que eu chamaria de NIF, e aí eu colocaria o código que a Receita Federal pede. Isso. Mas a sugestão seria essa. Veja, se você abrir o cadastro hoje de pessoa estrangeira / credor genérico, vai ter o campo código, certo? Então, vamos supor que a gente vai segregar.
Então, a pessoa estrangeira, o que vai ter no cadastro dela? Vai ter o código, esse código seria o NIF, tá? Logo abaixo ali, depois do ativo, teria o campo chamado credor genérico. Ou seja, toda pessoa estrangeira tem que ter um credor genérico cadastrado para ele poder conseguir se integrar ao CEAFIC, porque um CEAFIC não conhece NIF, não conhece outro código. Pode ter situações que vai importar o serviço ou produto que não está com convênio junto com a Receita e não tem esse número NIF. Tá? Então, pode ser letras, pode ser números, pode ser despadronizado, certo? Então, quando for importar um invoice, se tiver esse padrão, né? Ou se no invoice tiver um código lá que identifique a empresa estrangeira, seria nesse campo. Só que, por exemplo, na hora que for fazer, a gente estava até pensando, né? Fazer isso. Na hora que for fazer o aceite, na hora que for fazer a integração com o CEAFIC, se o campo credor genérico não estiver preenchido, ele não deixa prosseguir. Porque o credor genérico, nessa situação, é obrigatório para se integrar ao CEAFIC. Agora, pensando no outro cadastro, teria outro cadastro chamado credor genérico. O código dele seria o código do próprio credor genérico. Esse cadastro seria importado pelo CEAFIC 2, tá? E o campo que seria do credor genérico lá embaixo, né, que hoje tem, né, que teria, né, no cadastro de pessoa estrangeira, seria o código da gestora. E pode ser preenchido ou não. Quando preenchido, significa que ele sabe qual é o nome da gestora. Aí ficaria compatível com a regra que tem hoje no CEAFIC. Quando não preenchido, significa que qualquer um pode utilizar. Assim, eu estou entendendo, mas eu acho que a gente está com visões invertidas, assim. Eu posso compartilhar a tela aqui rapidinho? Pode sim. Vocês estão vendo ou não, né? Ainda não. Estão vendo? Não sei o que aconteceu. Gente, hoje tá bravo aqui. Agora foi. Olha só, vocês já criaram esse campo aqui, código de credor genérico. Isso. Então, mas assim, isso daqui é que eu tô falando que para mim não Cadê? deveria ser assim. Aqui, ó, tá vendo? Não, tô vendo só o nome. Ah, tá. Código Tô vendo credor aqui embaixo. genérico. Aqui embaixo. Ah, tá. Uhum. Tá vendo? Aqui, o que eu tô falando é o contrário do que tá aqui e do que vocês estão falando. Assim, o que eu entendo é que aqui o código é o código do credor genérico, é o mesmo do CEAFIC. Ele vai ter que sempre preencher aqui com o código do CEAFIC. Quando for uma pessoa estrangeira, esse campo aqui, ele vai ser um campo chamado NIF, onde eu vou colocar o código da pessoa estrangeira. Sim, tô entendendo. Entendeu? Assim, eu acho que assim, o conceito da forma como vocês pensaram é invertido do que o que eu estou falando. Mas para mim, o ideal seria assim, porque assim, aí a gente mantém a integridade das informações entre o CEAFIC e o Veritas. Eu posso trazer todo o cadastro do CEAFIC para cá. No caso das pessoas estrangeiras, que eu preciso que vá para a declaração, para a FDRINF, obrigatoriamente eu ou alguém vai ter que entrar aqui e colocar o NIF correspondente. Aí a gente teria que ter um tratamento lá no FDRINF, ô Josué, que no caso da pessoa estrangeira, ele, ao invés de pegar o código aqui em cima, ele vai pegar o código NIF que eu vou preencher aqui embaixo. Só a questão de carregar, Robson, que aí a gente tinha comentado que não vai ser feito esse carregamento como é feito hoje, tá? Das pessoas físicas e jurídicas. Uhum. Porque essa atualização hoje ela só é feita porque vocês têm essa questão de que precisam atualizar, né, o CEAFIC, pessoa física e jurídica, de acordo com outro sistema lá de vocês. Então, para manter essa unicidade, a gente está fazendo essa atualização aqui também, o que não é o caso do credor genérico. Então, o credor genérico precisou utilizar, vai ter que vir
e cadastrar ele mesmo. Até porque é para ser uma coisa mais pontual, né? Esse cadastro do credor genérico. Eu entendo realmente que vai ser mais pontual, exatamente. Tem vários campos, várias pessoas aqui que eu não tenho necessidade de levar para lá. Mas, ao mesmo tempo, Estela, aí eu questiono, para manter uma integridade total entre os sistemas, eu entendo que eu deveria levar isso tudo lá para o Veritas. Por que não levar? Então, se será levado, certo? Vai ser replicado o cadastro de credor genérico no Veritas, todos. Eu não estava pensando em filtrar, não. Só que quando você, por exemplo, coloca o credor genérico e é que o credor genérico aí, isso é um problema de integridade da informação, né? É isso que está difícil de definir aqui. Quando você fala que o credor genérico tem esse código, coloca um estrangeiro ali, por exemplo. Esse é credor genérico, né? A gente tem que pensar como se fosse um NIF. Tem aqui o estrangeiro. Isso aí. Isso aí, você fala que o seu sistema aí vai atender esse POP Consult aí. POP, né? Consult. Uhum. Bot. O que acontece? O seu não tem NIF aí, não tem nada. Não tem. Só que lá no Veritas você vai lá e fala, ó, isso aqui é o NIF e tal. Certo? Aí o que você está falando? Que esse credor genérico, ele só pode atender esse NIF. Se a nota fiscal tiver um NIF diferente, você não pode alterar ele aí. Mas aí eu não posso ter vários NIFs. Porque, Não, assim, eu falo NIF, mas considere com qualquer código, porque não é NIF, né? Você sabe. Não, é um código de identificação daquela empresa no país dela, de origem. Ela só pode ter um código, ela não pode ter mais de um. Ela pode ter, se tiver um conceito de filial também lá, entende? Se tiver o quê? Conceito de filial também. Mas aí vai ser aí eu vou ter que cadastrar um outro BOP Consult e filial. Isso, então, ou seja, e a gente vai ter que fazer isso no Veritas também, tá? O código da pessoa estrangeira, quando informado, ele vai ter que exigir um código de identificação, um código de identificação, não pode chamar de NIF, porque NIF tem um propósito específico, né? Sim, sim. Ele não pode se duplicar. Ele não pode ser duplicado. Então, ou seja, por exemplo, esse credor genérico aí, ó, ele vai estar carimbado com um NIF específico. Quando for importar uma nota fiscal e tiver um NIF diferente, vou chamar de NIF, tá? Ele não vai conseguir cadastrar corretamente. Por quê? Porque ele está com outro código. Aí vai ter que gerar o outro credor genérico para colocar o credor genérico com o carimbo certinho do NIF. Seria isso. Você está carimbando os credores estrangeiros com um código que foi gerado do invoice, por exemplo. Entendeu? Dá para fazer essa modificação, mas isso aí é uma decisão que tem que ser tomada agora, né? Será a chave composta quando o credor genérico e vai sempre exigir, tá? Se tiver cadastrado errado, não vai ser possível alterar depois. Porque é como se fosse um código de CPF, por exemplo. CPF e CNPJ, por exemplo. O CNPJ exige um sócio. Você não pode cadastrar ali um sócio errado, né? Entende? Entendi, José, mas assim, porque, olha só, eu tenho esse BOP Consult aqui, aí eu vou levar esse BOP Consult para cá, beleza? Eu vou trazer ele via importação para cá, eu vou replicar tudo que eu tenho de genérico para cá. Certo. Então, aí, beleza, aí vamos dizer que eu contratei por essa empresa lá no exterior, nesse mês agora, de fevereiro, paguei um valor para ela e tenho uma retenção de imposto de renda, né? Aí eu vou pegar, eu tenho que levar essa informação para a FDRINF. Aí até reformulando o que eu falei antes. Na verdade, eu não precisaria nem desse campo NIF aqui. Eu precisaria desse campo NIF aqui no CEAFIC, porque para imposto de renda, o que vale é o pagamento, né? Então as informações não vêm do CEAFIC quando é do IR? Isso,
do CFIC. Então, na verdade, eu deveria ter esse campo aqui, concorda? Concordo. Quando for estrangeiro, deve ser exibir o outro campo aí. Essa alteração no CFIC. No CEAFIC. Agora, então, assim, partindo desse princípio, no Veritas eu não precisaria ter essa informação. Posso ter, a partir do momento que eu crio esse campo aqui no CEAFIC, eu replicar ela para cá. É porque, veja, a consistência, vamos supor que tem um invoice que tem um XML padronizado. Não existe esse campo credor genérico, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que pegar o campo que corresponde ao código estrangeiro, procurar quem é o credor genérico dele e vincular. Certo? Sim. Porque não existe isso no documento fiscal lá, no invoice. Porque, não tem entendendo. Deixa eu só colocar uma outra coisa aqui. Gente, assim, eu fiz a DIRF do ano passado, eu estou aqui há 2 anos na prefeitura. Fiz a DIRF do ano passado, fizemos a FDRINF do ano todo de 2025. Não apareceu um credor genérico com retenção de IR aqui. Esse é um ponto. Então, assim, a gente, de repente, está discutindo aqui, fazer toda uma modificação por uma coisa que ou não acontece, ou acontece numa coisa, num nível muito baixo. É porque na FDRINF tem esse conceito, sabe? Eu não sei quando que ocorre não a retenção, tem que ver a legislação, tá? É mais complexo porque, assim, nós como órgão municipal, né, como município do Rio, isso até seria receita nossa. Eu acredito que a gente está pagando isso, nos casos que estiver pagando, sem retenção. Isso. Deixa eu ver aqui em 2025. Vê se teve algum credor ES aí, Robson. Vou ver se teve alguma liquidação no ano passado. Não. Você está falando o seguinte, está deixando de reter, né, pagamentos de credores estrangeiros. Porque, assim, diferente das empresas, né, quando elas vão fechar câmbio, a retenção, ela é obrigatória, né? O próprio banco faz a retenção. Agora, no caso da gente, eu acho que isso não está acontecendo. Credor. Código, né? Código. É credor. Credor. Tiveram vários pagamentos aqui, ó. Todos Pega de empresa tem retenção. Ó, aqui, Associate, filme, deve ser uma empresa. Vamos pegar um valor grande, né? Glock América. Aí você comprou de arma da polícia. É verdade. Equipamento de produção inventariado, 1 milhão e pouco, ó, não foi feita retenção. Mas teve um aí, você só teve retenção, não foi? Teve? Não. Ó, tô vendo por aqui, ó, valor retido, tá tudo zero. Aqui tem um aqui. Esse aí é de empresa, mais filme. Retenção de quê? Retenção de R. Isso aí foi só a retenção, o valor que você está dizendo. Verdade, fizeram um só para retenção. Provavelmente quando chegou... e é da Rio Filme, né? A retenção da empresa, por isso que teve. Ou seja, fizeram o pagamento, certo? Para essa Socof, né? Uhum. Aí, tinha que recolher o IR. Aí foram lá e fizeram uma nota de... uma liquidação só com o IR, para poder... Mas assim, tá vendo? Foi uma empresa que fez, não é da administração direta. Isso aí? Isso aqui é da Rio Filme. Ou seja, ela vai pagar, ela teria que enviar essa informação, não teria? Teria, só que a Rio Filme não faz o FDRINF pelo nosso sistema. Pelo nosso sistema, ótimo. pelo SIDEC. Eles têm um sistema próprio para fazer isso. Ainda não definimos em que momento, como eles vão utilizar o SIDEC para isso. Uhum. As empresas fazem toda a sua contabilidade, parte fiscal, tudo em separado, né? Certo. E, se não me engano, tem tipos de pagamentos que são feitos no FDRINF que a retenção tem que ser feita no momento que foi feito o pagamento, né? Tem retenções que são quinzenal, diário e as mensais, né? É o que a gente está acostumado.
Esse é o caso, a mão dos pagamentos, que a retenção, quando vai para o país, para quem de fora, né, tem que ser feita na hora do pagamento. Sim. É feito na hora do fechamento do câmbio. O próprio banco, se não tiver o imposto de renda retido, ele não faz a remessa. Ah, então se é o banco que faz isso? Normalmente é o banco que retém. Porque tem que estar no contrato de câmbio descrito isso. Mas esses pagamentos aí, eles são enviados Eles são enviados ou são, tipo assim, são enviados por ordem bancária? Acho que não, né, Stella e Carla? O pagamento ao exterior é feito por fora, né? Não, eles. Deixa eu ver, para pagar para o credor estrangeiro. Não, normalmente tem uma conta que eles recebem, mas pode ser por fora, ou eles podem definir uma conta no CNPJ, aí depende do acordo. Mas normalmente, sim, é por fora, e aí eles pagam como regularização. Isso, é uma OB já encaminhada ao banco, seria isso, né? Isso. Isso, a não ser que tenha alguma conta que eles coloquem, né? Criem só para poder transferir depois, que às vezes eles fazem assim também. Mas aí, nesse caso, o credor aí, estrangeiro, ele tem que ter um CNPJ atrelado a ele para poder receber naquela conta específica, porque, se eu não me engano, essa semana aí, ou semana passada, tentaram enviar um arquivo banco e foi recusado porque estava o código do credor genérico. Não era nada disso, não era era isso, o povo não, fazendo confusão onde não tinha. Eu não estava aqui e eu vi. Então, mas é porque estava colocando o credor genérico e não colocando o CNPJ. Não. Esqueceram de preencher lá. É porque eles não marcaram que o titular da conta, quem era o CNPJ titular da conta. Isso mesmo. Se você colocar o credor genérico sem esse titular da conta, ele vai enviar o credor genérico. Isso. É porque às vezes o pessoal, eles fazem assim, eles transferem para uma própria conta, tipo, o município tem uma conta específica que vai pagar esses credores estrangeiros. Aí, às vezes, no movimento bancário, eles só fazem essa transferência, entendeu? Em vez de pagar direto o fornecedor, eles transferem, tipo, tiram da conta única e passa para uma outra conta do Banco do Brasil, que vai ser responsável por transferir esse dinheiro realmente para aquele credor final. Isso, ou seja, a conta não é possível fazer pagamentos de credores estrangeiros se não for informado o titular da conta, que é um CNPJ, porque aí, quando for o arquivo para o banco, ele fala o CNPJ. Porque o banco não conhece credor genérico. Certo? Isso mesmo. Carla, quer falar? A Carla está com a mão levantada. Não, na verdade, é porque vocês estavam mostrando aquela tela, eu não queria atrapalhar, porque eu fiquei um monte de dúvida, mas de repente falta de conhecimento. Porque eu estava vendo aqui, o credor genérico, tem um tipo no CIAFIC, que é o do estrangeiro, que vem pela integração com o Sigma. Aí, quando eu estava mostrando lá a tela do Veritas, você estava mostrando aqueles que eram da OS, e aí, quando você visualiza, tem na tela de detalhamento, vamos dizer assim, tem um código aqui em cima, que é o mesmo código que está lá no credor genérico, e tem aqui embaixo código de credor genérico, e não tem nenhuma informação. Aí eu queria entender por que tem esses dois códigos, e por que esse, que é o do credor genérico, lá, você fica, não aparece aqui embaixo, mas assim, é porque eu estava querendo só entender, mas também não quero atrapalhar vocês. Isso, esse código de baixo, código do credor genérico, é um campo novo que a gente adicionou porque a gente estava na cabeça o seguinte: o NIF, o código, né, do invoice, que identifica uma pessoa lá no exterior, é o próprio código dele. Porque se a gente não é o código do credor genérico, né? Não é o código do credor genérico. Pois é um código nosso aqui, né? Não, é o código do credor lá. Pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser caractere especial. É um código que identifica no invoice lá alguém no exterior, certo? Então, esse seria o código dele aqui. Só que, por exemplo, a pessoa estrangeira, ela precisa de um credor genérico. Sim. Aí, esse campo aí seria preenchido. Pensa esse cadastro como sendo de pessoa estrangeira, certo? Aí faz sentido exigir o código de credor genérico. Agora, se esse cadastro é de credor genérico, já não precisa preencher o de baixo. É por isso que eu queria segregar esse cadastro aí.
E fica até melhor também para quando for fazer consulta no FlexVision de pessoa que é de fato estrangeira, quem é credor genérico de fato, né? Quem é pessoa física e quem é pessoa jurídica. Assim como o tipo de pessoa também me confunde, porque o tipo de pessoa que aparece assim é pessoa estrangeira barra credor genérico. E nesses casos aí, nenhum desses é uma pessoa estrangeira. Não, justamente, ele é credor genérico, né? Sim. Aí, por isso eu acho melhor segregar. Aí, quando for pessoa estrangeira, exigiria o código do credor genérico por conta do CAFIC 2. Certo? Porque é o CAFIC 2 que exige esse campo para ele poder fazer o aceite lá. Mas imagina esse sistema sendo utilizado pelo ALPA. O ALPA não exige credor genérico. Tem que ser tudo genérico, José. Se ele for ter credor, não tem como a gente entender, porque no caso aqui, é que a gente tem que pensar das duas formas, né? O Veritas, ele é independente, mas vocês estão usando ele junto com o CAFIC. Então, a gente precisa ter informação do credor genérico, mas ela não precisa ser obrigatória se a gente for pensar na utilização do Veritas como um sistema independente. Então, a gente terá os dois campos, que é o código, eu quero chamar de código credor estrangeiro, para ficar mais claro para a pessoa que vai preencher, beleza. Só que o que a gente quer deixar claro aqui é que a gente precisa desse código, que é o que vai ser informado, né, para a Receita, e eu preciso do código da vinculação com o credor genérico, que é o que vai servir para o CAFIC. Esse credor genérico, ele não precisa ser obrigatório, mas no caso de vocês que utilizam o CAFIC, se não informar o credor genérico, a gente não consegue fazer a nota patrimonial, ela vai dar erro, porque não vai existir o outro credor. Isso. É por isso que na hora que for fazer o aceite, se esse campo não estiver preenchido, o sistema não faria o aceite, para a mensagem. Essa pessoa não está com código genérico, código credor genérico informado. Aí teria que formar um código de credor genérico. Mas olha só, gente, mas esse código aqui já é o código do credor genérico. Eu acho que o que a gente tem que manter é esse código aqui tem que ser o mesmo código do CAFIC e pronto. Esse aqui, não eu ter um outro código de credor genérico em que eu vou ser obrigado a replicar a informação. Não necessariamente. Tipo, o credor estrangeiro não é igual. Eu estava pensando... Não, mas se o credor estrangeiro... Mas olha só, para integrar, Estela, com o CAFIC, para onde ele vai olhar? Ele vai olhar para cá, certo? Não, ele vai olhar para o credor genérico. Isso. Mas não, hoje ele está olhando para cá. Não, estava olhando quando ainda não tinha criado esse código do credor genérico. Não, ele está olhando ainda, porque os documentos que integraram agora integrou por aqui, e esse campo não está preenchido. Isso, inicialmente estava, mas aí agora que criou esse segundo campo, vai olhar para ele. Não, mas não. Mas é isso, né? Para que ele vai olhar ali para baixo? Não tem que olhar ali para baixo, gente. Calma, vamos lá. Esse código é novo, certo? Ele foi colocado para justamente aquele cenário. Se eu for cadastrar um invoice, eu tenho que cadastrar quem? O credor genérico ou a pessoa estrangeira, o código da pessoa estrangeira? O credor genérico. Não é isso que o que integra para o CAFIC, gente? Esquece a parte fiscal, Josué. O que integra para o CAFIC? Você só está pensando no CAFIC, imagine que não, eu estou pensando... Não, porque, olha só, a gente tem que pensar em partes. Primeiro, eu preciso da entrada no documento e integrar ele para o CAFIC, certo? Não é isso que eu tenho que fazer? E qual é o código que vai mandar? Esse código aqui. Esse código aqui é o que integra para o CAFIC e está integrando hoje, e eu entendo que ele tem que continuar integrando. Quando ele chegar aqui no CAFIC, aí eu volto naquele ponto que eu falei. É aqui no cadastro de credor genérico que eu deveria ter um campo chamado NIF, que vai me permitir, quando eu gerar a FDRINF, eu mandar essa informação. Essa informação ela não precisa estar no Veritas. Então, ou seja, você está calibrando o Veritas com a regra do CAFIC, entende? Isso. Você tem um invoice de exemplo? Não, você não pode fazer isso. O Veritas é independente, tem que servir a outros propósitos. Ele tem que atender o ALPA também, por exemplo, né? Você tem um invoice como exemplo aí?
Para ficar Não, claro a nem situação. tenho, não tenho. Até porque, assim, pessoal, o código que eu tenho no XML quando eu estiver importando lá, pode ser que nem tenha no CIAFIC, né? Então, ele caracteriza uma pessoa que, na verdade, nem é credor genérico no CIAFIC ainda. Mas eu não vou importar. Ó, invoice é um documento sem padronização nenhuma, não tem XML, não tem importação, é algo digitado. Ele é como um recibo. Não tem XML. De invoice, De eu já vi. invoice? Não. Já vi no De mercado alguns documento XML. estrangeiro? Isso. Claro É que que o invoice ele é padronizado, geralmente, né? padronizado, não conheço isso não, José. Tenho Oxe, 20 anos de contabilidade de empresa. No caso, hum, agora complicou, né? Porque, tipo, se todo documento que o emitente for pessoa estrangeira, não tiver padrão, isso terá que ser imputado manualmente, né? Sim, Aí o usuário do Veritas vai ter que conhecer o cadastro do CIAFIC para poder vincular esse documento com o credor estrangeiro que é de lá do CIAFIC. Todas as pessoas vão poder enxergar esse cadastro? mas não é com o credor estrangeiro, gente. O Israel, ele vai cadastrar de acordo com o credor genérico, que ele já conhece. Assim, a pessoa que contrata o serviço, ela sabe, ó, eu contratei a NCC. Qual é o Uhum. cadastro do credor genérico no CFIC? É o ES 201. Então, quando ele der entrada no Veritas, ele vai dar entrada no ES 201, não sei o que, não sei o que lá. É isso que ele vai fazer. Ele vai vir aqui, ó, registrar um recibo, porque invoice é um recibo. Ele vai colocar lá qual é o G que está contratando, e ele vai colocar como emitente AES, não sei o que, não sei o que lá. Tá, Aí essa perfeito. informação ela não tem que bater com o número que vai ser enviado então para a Receita, né? Ela tem que estar com o credor genérico do CIAFIC. É Isso. isso? É isso que eu dou. É isso. É isso. Aonde entraria essa informação do NIF, ou do número de identificação dela no país exterior? Aí a gente pode evoluir para colocar isso aqui, ó, no cadastro de credor genérico do CIAFIC, porque é isso que vai me permitir mandar a informação para o FDRINF. Só que, como vocês estão vendo, eu tive 4 notas fiscais ali, 4 invoices no ano inteiro que tiveram retenção de IR. Não sei nem qual a necessidade, né, qual o trabalho que vai dar para mudar isso aqui no CFIC, ou se eu trataria esses pagamentos manualmente. E aí então, porque para a gente poder, eu não preciso daquela informação de listar, a gente só vai fazer a primeira carga desses credores estrangeiros. Você vai ficar atualizando isso, Josué? No Veritas? o credor genérico ele vai ser sincronizado, né? Aí por isso que tem que colocar o campo lá na gestora lá, porque existe isso também lá no CIAFIC. Ô Josué, na questão da integração com o INSS já está funcionando, não, né? Já está desenvolvido, né? É porque o que acontece, se lá a gente puxa pela nota fiscal, mas é tudo nota fiscal de serviço, então nunca vai INSS para pessoa estrangeira, né? Não, não. Beleza, não faz sentido, realmente. Só essa dúvida, porque Se talvez pela tiver, gente, integração. e olha só, 2000, na verdade aqui a liquidação agora tá puxando as informações de vários anos, né? Essas liquidações que tiveram retenção de R foram de 2024. 2025, não, mentira, teve no início de 2025. Mas beleza, assim, é algo que assim, a gente até tem que entender que documentos são esses, por que não está tendo retenção, se não era para ter mesmo, e tudo mais.
Mas, assim, entendo que se a gente for tratar alguma coisa relacionada à NIF, à FD-REINF, a gente vai fazer isso aqui no CEAFIC. No Veritas, se a gente integrar todo o cadastro de credor genérico para cá, como pessoa estrangeira / genérica, eu acho que a gente está atendendo. Eu estou tentando facilitar a nossa vida, gente. É porque são propósitos diferentes, sabe? Fica difícil, por exemplo, uma pessoa estrangeira é um credor genérico? É. Mas você olhando do CEAFIC, a partir do CEAFIC, né? Se você olha a partir de outro sistema, o outro sistema não pode nem sabe o que é um credor genérico, por exemplo. Então, se a gente deixar só um campo de código, Josué, já que eles vão cadastrar a nota fiscal com o código do credor genérico e não com outro código da pessoa estrangeira, o que a gente pode fazer é deixar um único campo de código, que vai ser o código do fornecedor, independente se eles vão cadastrar como, e aí pensando já em sistema mesmo, né? Independente se eles vão cadastrar com o código do credor genérico ou com o código do credor estrangeiro, pensando, não é o caso dele, mas pensando em outros clientes, a gente deixa assim. O que vai faltar adicionar aqui, sem ser esse campo, a gente retira esse código do credor genérico, adiciona aqui a informação da UG, para ter aquela mesma paridade com o CEAFIC 2, né? Se a pessoa quiser vincular essa pessoa estrangeira, esse credor genérico específico para uma UG, ela vincula aqui, senão fica um campo aberto também, não é obrigatório. Com isso, a gente tem um código só. E aí, vai do cliente se ele vai usar o credor genérico ou o credor estrangeiro. É porque eu queria um exemplo de um invoice porque quando for preencher isso, ele vai ter que, quando ele receber o invoice, ele não vai ter que olhar o nome que está no documento, ele vai ter que olhar o nome que está lá no CEAFIC. Entende? Não entendi, Josué. Ele vai ter que conhecer a informação que está no CEAFIC para poder fazer a paridade entre Não, o documento com... olha só, Hum? é porque assim, eu consegui uma invoice aqui, vai ser difícil, a não ser que o processo esteja aberto. Eu vou tentar aqui. Mas olha Isso. só, a invoice vai vir lá, ó, é uma invoice da Association of Films Commission International. Isso. Aí ele tem lá a invoice. A pessoa, na hora de lançar, ela sabe, ela tem que saber que no CEAFIC o credor genérico é o ES 0200. Ela já sabe isso, gente. Os usuários já são cientes, então, que quando eu for fazer um invoice no Veritas, né, claro, vai ter o treinamento, né? Eles vão ter que ter em mente que vai sempre começar com ES, certo? Só que esse código, a minha dificuldade eles vão ter acesso ao CEAFIC ou não, né? Eu não sei, tá? Sim. Né? Sim. Tipo assim, vai ser obrigatório primeiro que ela está lá, é porque a Carla falou que o documento seria importado de outro cadastro aí, né? Se eu não me engano, que é diário. Não, isso aí. o cadastro estrangeiros vem já do Sigma, que é outro sistema. Isso. O Sigma vem e traz para o CEAFIC um código. Tem Então, cadastro. Isso. A pessoa que está operacionando isso, não só. A gente não pensa, tem que ser qualquer pessoa, na verdade, né? Que usa o Veritas. Ela vai ter ciência que aquele código lá corresponde a algum identificador no invoice. Ou seja, o nome do credor aqui, ele tem que bater com o nome que está no invoice, porque senão ele pode confundir e colocar outro credor. Eu estou pensando no usuário. Não, mas eu tô te entendendo, José, mas assim, hoje ele já sabe isso. Quando ele recebe uma invoice, ele tem que liquidar para poder pagar, ele sabe que ele tem que entrar no CEAFIC e achar o código do credor genérico correspondente àquele cara. Então, hoje ele já faz isso no CEAFIC. Hoje ele se não tiver no CEAFIC, ele vai lá, ele tem que mandar cadastrar no Sigma para depois aparecer aqui no CEAFIC e ele conseguir fazer. Hoje ele já sabe isso. Então, se ele for fazer no Veritas, ele vai fazer o mesmo processo. Entendi. O único problema disso é que a gente está se baseando pelo... Eu fico pensando no nome. Imagina que pode ter várias empresas lá fora com o mesmo nome, certo? Aí como é que ele vai saber que aquele código daquele credor é daquela invoice? Pronto. Pelo nome do credor. Ué, mas assim, José, não deveria ter várias empresas aí pelo mundo usando exatamente o mesmo nome.
O que ele está falando? Hoje ele já, para executar orçamentariamente, ele já tem que saber. Agora eles vão ter que saber para colocar no Veritas também. Não é, o José, mas aí o José tá falando assim, vai ter uma outra, tem uma NCC Group aqui nos Estados Isso. Unidos, aí tem uma NCC Group lá na Espanha. Aí, como é que ele vai saber qual é a NCC? Não vai saber. Ele vai Não era, colocar não na era para ter descrição uma do nome. NCC lá na Espanha com o mesmo, exatamente com o mesmo número, com o mesmo Mas, nome. por exemplo, a Hydra, eu não sei se você conhece a Hydra é empresa espanhola, ela tem na América Latina aqui escritórios, também tem na Espanha. Se não tomar cuidado com o nome que coloca no credor genérico, tá? Isso é uma preocupação só. O usuário pode se confundir em qual credor genérico ele vai selecionar e vai acabar pagando um credor genérico de outro país, vamos dizer assim, Mas né? então, mas é por isso que eu entendo, como a Stella falou, que a maior parte dos pagamentos ou é mandado por um banco, por uma conta bancária específica nossa, que deve ser uma conta no exterior para depois pagar, ou é pago por fora do sistema. Porque a forma de pagar um credor estrangeiro ela é muito complexa. Você tem que ir no banco, você tem que fechar o câmbio, você tem um contrato de câmbio que tem que ser assinado junto com vários documentos para poder mandar. Isso não é feito automaticamente pelo CEAFIC. Entendi. Me corrijam se estiver errado, mas eu não vejo como pagar um cliente estrangeiro simplesmente vindo aqui e colocando uma conta dele no exterior. Entendi. Aí, por exemplo, talvez, no nome do credor genérico, né, na importação, colocar o IF e o país. Pode ser. Pronto, né? Aí ia diferenciar de qual credor. Fica fácil para o usuário identificar. Aí eu super concordo. Assim, a gente poderia ou botar no nome, criar essa regra de botar no nome, ou ter um campo aqui que dissesse país de origem, alguma coisa assim, né? Que não tem... Essa é a descrição. Isso aí já é do lado dele, José. Aqui, ó, já tem o endereço. Organizem-se. Eu também acho que a gente tem que se organizar. Eu não vou pedir isso para vocês. Não, isso é só pensando como o usuário irá imputar essa informação, porque geralmente isso já é feedback de outros clientes, que já pediu para regularizar conta contábil porque se confundiu com o nome do credor, entende? Aí teve que fazer registro. A gente não faz mais isso porque não pode alterar um documento que já foi contabilizado, né? O que a gente faz agora é, o usuário tem que regularizar lá, cancelando e fazendo novamente. Aí tem que cancelar o BEI, cancelar a NL, cancelar a NL e fazer todo o processo novamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui vai tirar aquele código campo lá, credor genérico, que tem o Gino Veritas. Só que aí... Isso aqui vai virar unidade gestora, isso. Isso, mas você está assumindo que sempre uma pessoa estrangeira deverá ser é isso que fere o princípio aqui da utilização em outros sistemas, tá? José. Porque, por exemplo, se o Alpa for utilizar e ele não... por exemplo, a importação de armamento, essa aí, que você viu aí da Glock aí, né? Quando ele for utilizar no Alpa, ele vai saber quem foi o código da pessoa estrangeira. Certo? E o código que está reformando é o credor genérico. Do Alpa. Eu acho que vocês não têm acesso ao Alpa, né? Eu não sei nem o que você está falando. Não, O que não é o Alpa? Não tem Alpa, não. Mas o Alpa é também é o credor genérico, José. Lá é credor genérico também? Tem que ser, porque se ele vai mandar para o CEAFIC, ele precisa da informação do credor genérico. O Alpa é um sistema de almoxarifado e patrimônio, tá? Tá. Mas a gente vai ter, né? Não sei. Não sei se é esse. Essa discussão estava bem longe. Estava longe? Tá. Então não falei nada. Ô, Josué, como é gerado esse código do credor genérico quando é estrangeiro e é sincronizado lá do Sigma? Tem algum padrão? Essa informação é gerada no CEAFIC ou esse código já existe lá? Não, esse código eu acho que é um código sequencial que é do Sigma, certo? Aí, quando traz para o CEAFIC, ele prefixa ele com ES e aquele código é do Sigma, aquele código ali, ó, 201.00072. Eu acredito que seja isso.
Porque o código, se correspondesse ao código do exterior, aí seria mais fácil pra gente, né? Mas pelo jeito não tem nada a ver realmente. Não, Isso. não tem nada a ver. E não tem nem o NIF, né? Aí a preocupação aí agora do Robson aí seria o NIF, que o NIF ficaria justamente aí no credor genérico, porque a Receita exige esse campo para poder enviar o FDRI. É, Claro que o NIF só naqueles países que têm o convênio com a Receita para informar o NIF. Tem isso também, né? Sim. isso. Bom, como a gente não tem muito exemplo, Mas a gente esse está código conjecturando. tá vindo do sistema de vocês também? Ele não está sendo incluído no CEAFIC, não? O NIF, Não, o código do credor genérico. A inclusão do credor genérico está vindo pela integração? eu achava, assim, foi O o que foi estrangeiro, dito sim. aqui. É o estrangeiro, sim, porque É. eu achava que era o Flávio que cadastrava isso. Eu também. Ah, a não ser que seja só o estrangeiro, né? Eles colocaram um padrão que é. Ah, pode ser mesmo. Isso. Foi o que a Carla Ah. falou. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, credores, pessoas estrangeiras, né, são sincronizados diariamente com o Sigma. E quando é pessoa estrangeira, tem esse padrão do tipo que o estrangeiro é esse, né? Aí pronto. Carimbou aquele código, aquele credor genérico como pessoa estrangeira. E tem um vínculo com o cadastro do Sigma. Então, esse código 20100072 é um código do Sigma, para identificar um credor, aliás, uma pessoa estrangeira lá, no Sigma. Certo? Tá. Tá. Eu ainda tenho dúvidas, né? Porque, assim, eu sei que o Flávio entra aqui e ele sai cadastrando essas coisas aí, O ó. Flávio cadastra o credor genérico. Mas estrangeiro não. O estrangeiro vem do cadastro do Sigma. Porque antes os estrangeiros nem estavam sendo cadastrados, eles entravam lá em pessoa jurídica, não eram genéricos. Aí depois teve uma alteração. E aí eles passaram a entrar aqui como credor genérico. Agora, eu não tenho essa garantia se esse código, algum código que identifica lá no Sigma. Sei que eles, CES é para identificar que é estrangeiro. Agora, esse sequencial eu não posso afirmar. Sim. Não sei afirmar. É mesmo, eles tinham inventado essa moda aí no começo, né? De cadastrar como pessoa jurídica o credor estrangeiro. Ah, tá. E por isso que ele vem, então, automático para cá. Mas é só os ES. Todos os ES. Isso. Não, quem coloca esse é a integração, né? De carinha BCO. Isso aqui é uma pessoa estrangeira e coloca o S na frente. Aí foi como credor genérico. Isso aqui, o tipo ES é credor estrangeiro. Porque tá vendo? Ó, esse número aqui ó, já fosse totalmente do padrão. Esse aqui também. Pode ser antigo, não? Cadê? Pode Aí, ser. ó, 2 cadastros, tá vendo? Igual vocês comentaram. Esse China aí, China. Tem 2 cadastros. É migrado do Fincom, né? Pra variar. Ó, mas uma é em Pequim, a outra é em Pequim também. Aí tá com o mesmo nome aí? E a outra também. Aí, pronto. Aí, e agora? Pronto, Robson, e agora? Ó, a teoria do Josué voltando aí, ó. Não, mas Josué, aí volta a teoria da Estela. Organizem-se. Quem tem que se organizar é quem está lançando a nota e tem que saber que, olha, vou entrar aqui, vou lançar na China Merreco, lá de Pequim. É esse cadastro aqui que é o cadastro novo. Não sei. Algum motivo deve ter para terem criado esse cadastro aqui. Ó, mas um tá ativo e outro não. Ah, graças a Deus. Sim. Aí é só para cadastrar. Aí a sincronização aí que vai ter que ser feita diariamente. Será os credores genéricos ativos, certo? Isso. Agora ali em cima tem outros casos, ó. Esse aí, igual. Ah, não, tá igual não, que tem uma diferença ali. Um tá com 1 e o outro tá com A. Tá D1 e o outro tá D1 Red e D lá Red. E o endereço deles é diferente. Então, pode ser que seja isso, tá vendo? Um é a matriz, a outra é filial. Aí, Josué, o que você queria? Mas isso aí, bom, eu não sei se esse é o padrão que o Sigma está adotando, tá?
Eu só estava conjecturando que, para o usuário, quando ele for selecionar e pesquisar pelo nome, vai ter 2 códigos para informar. Né? Sim, mas hoje isso já acontece. Concorda? Ó, esse Hoje de tradução de filmes também, mas sim. Hoje já acontece. Hoje ele já tem que saber em qual ele vai colocar. Por exemplo, eu acredito então que esse código aqui é um código antigo e esse aqui deveria estar inativado. De repente a gente, em algum momento, vai ter que tratar isso daqui. Não é a gente, né? Mas alguém vai ter que tratar isso aqui. Mas, tipo assim, você tem um invoice, você tem um invoice aí. É só para a gente ver se tem esse campo, inclusive. Que eu posso estar falando aqui, nem sei se esse campo tem. Eu vi que eu fiz um estudo, tá, Robson? Tem uns padrões que a União Europeia utiliza, de XML, né? Porque a União Europeia já é um bloco consolidado, né? Então, eles regularam esses nossos fiscais deles lá. Então, tem um padrão, por exemplo, se você fazer um invoice de uma empresa que é lá de fora, lá da Espanha, por exemplo, vai ver um invoice no padrão, no modelo, que já pré-definido lá, já tem desde 2016, se eu não me engano. Aí, por exemplo, se for um invoice de empresa que é da União Europeia, aí o Vélez consegue interpretar o arquivo XML. Não. Padronizado, entende? Mas aí, Josué, é algo muito específico para a gente fazer isso. Poxa, não tem nem 100 documentos aqui. A gente vai criar modelos específicos para poder dar entrada nisso de importação de documentos. Não acho válido, não. Concordo também. Eu concordo, sabe? E, inclusive, a reforma tributária, inclusive, né? Nem sei também, acho que você pode estar mais por dentro. Se padronizou essa questão aí, né? Se um invoice tem que virar uma nota fiscal antes de entrar no Brasil, ou não precisa, né? Não, nos casos de prestação de serviço sujeitos ao ISS, até 31 de dezembro de 2025, sim. Por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro obrigava. Se você contratou um serviço no exterior, você recebe a invoice. Quando você vai nacionalizar, né? A gente usa esse termo, a gente tem que emitir uma nota fiscal aqui de serviço tomado. Acredito que continue da mesma forma agora com a reforma no padrão nacional, mas ainda não vi nada sobre isso. Então, tipo, o invoice é nacionalizado, seria isso, né? Isso. E para produto? Mas isso se aplica mais para a empresa, né, Josué? Assim, no nosso caso, como órgão público, não tem essa rigidez toda. Não tem uma legislação, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, falando que quando um órgão público contrata um serviço no exterior, ela é obrigada a declarar na nota carioca aquele serviço. Não tem. E quando você fala com o órgão público, aí você quebra minhas pernas, porque você fala, as outras empresas também vão utilizar o Veritas. Aí eu fico com a corda bamba aqui. Eu não sei o que. A gente precisa definir aqui. O Veritas vai ser usado para qual propósito, entende? Se é para órgão público ou se ele vai atender também as empresas. Se ele vai atender as empresas, então ele tem que ter essa regra também, entende? Mas ele vai atender as empresas a nível de execução orçamentária. Não, ele não vai atender o SIDEC, não vai atender as empresas. Não está previsto para atender as empresas. Pode ser que a gente levante essa questão daqui a alguns anos. Agora não tem nem condições. Não, entendi. Então, ou seja, hoje o Veritas pode ser utilizado para as empresas para enviar fazer as PDE, por exemplo. OBE e PDE. Para fazer a liquidação. Liquidação? Liquidação já tem retenção de IR. Eu falo nas empresas, não a questão das secretarias, né? A administração direta. A indireta só está sendo utilizada basicamente para fazer o que as OS faz hoje, né? Fazer a NP, LB. Não. As empresas têm orçamento? Sim. E para fazer NL? Sim. Tem. A Conlub tem orçamento? Tem. São empresas públicas. A gente tem que seguir a norma da contabilidade pública. Peraí, então vamos lá. Tá me deixando até com dúvida. Tá uma besteira, gente. É isso, minha gente. Como é que nós estamos indo nesse caminho?
Eu não Não. sei como a gente está chegando aqui. Não, porque, assim, o questionamento foi, quando uma nota fiscal, o invoice, ele é nacionalizado, eu preciso emitir uma nota fiscal de serviço. Aí você falou, não, isso aí só se aplica à empresa, né? Eu falei, mas Mas o então, vértice não vai se aplicar a empresas? Mas empresas públicas têm uma norma toda específica. Nós não temos nenhuma empresa no CIAFIC que tenha características de empresa privada. Todas são empresas públicas e seguem as normas da contabilidade pública, inclusive na área fiscal, relacionados à emissão de nota fiscal, ISS, tudo mais. É uma Isso. coisa mais específica. Essas empresas, por exemplo, a Conlub, ela utiliza o CIAFIC, o SIDEC e o Veritas? Não, SIDEC não. As empresas públicas não utilizam o SIDEC ainda. Isso, porque vê se eu estou correto também. Quando é empresa, inclusive pública, é obrigatório fazer recolhimento do PIS, COFINS e CSL. Certo? Porque a instrução normativa fala só órgão público, não fala empresa pública. Sim, Certo? sim. Então tem que seguir uma legislação mais abrangente. Então, o Veritas tem que ser mais abrangente. Tá. Se for atender a Conlurb também. Mas essa questão do. Mas aí a gente já está mudando de assunto. Para Não, onde a gente está indo? O PIS/COFINS. não, O PIS/COFINS contribuição tem um chamado, inclusive, que a gente precisa resolver até 1º de maio, para que a gente integre essas informações. É o que eu estou falando. O Veritas ele vai ser utilizado a nível de execução orçamentária nas empresas também, com todas as suas retenções e tudo mais. O que a gente não vai atender nas empresas é a parte fiscal, de entrega de obrigações acessórias através do SIDEC. entendi. Então, essa parte já fica com a própria empresa, então, né? Isso. Inclusive a questão do e-social, porque a contratação é diferente, né? E por aí vai. Tá bom. Isso. Então, entendi. A gente precisa só desse norte aí para saber para onde está caminhando. A Carla quer falar, coitada. Não, era só para confirmar. Que problema. Era só para confirmar que a Salazar falou até que o pessoal do Sigma, e aqui, esse sequencial é do Sigma mesmo. Quando ele vem para o CIAFIC, ele só ganha o ES para identificar que é estrangeiro. Mas é o sequencial que o Sigma tem, que é o ano, e um sequencial. Aí ele vai incrementando, entendeu? Mas é um número que vincula ao Sigma mesmo. Beleza. Agora Então, a Estela quer falar agora também. Estela? É só complementando aí, só voltando, né? Que eu acho que eu já me perdi aqui, de onde que a gente vai ficar. Sobre a parte das empresas, assim, eu até concordo com o Josué, que querendo ou não, as empresas elas vão usar, né? Ainda mais que vocês tratam tudo aí para todas, embora elas tenham o SIDEC, eu não duvido que em breve queiram usar tudo dentro do SIDEC, não, viu, Robson? Não, eu também não duvido, mas isso não vai acontecer no ano de 2026, então eu estou tratando isso como um problema distante. Tipo o SPED, né, também, que a gente teve que se adaptar aí. Mas assim, até um papo que eu estava tendo com o Josué antes. Eu, sinceramente, acho que quando as empresas entrarem e tudo mais, a gente já vai estar em um outro momento da reforma tributária, que a FDRINF pode ser que nem exista mais. Então, assim, não adianta a gente ficar pensando, não, vamos já deixar isso aqui pronto, porque quando eles forem utilizar o SIDEC, porque eu acho que isso vai cair. Tá. Todas as regras estão mudando. As regras estão mudando. O FDR vai existir, tá? Por causa do IR. Agora, o PIS, COFINS, CSL, como vai ter a retenção lá na fonte, né? Aliás, o split payment, né? Não sei se vai ser implantado de fato, né? No Brasil aqui. Estava previsto na reforma tributária, aí sumiria esses tributos aí, né? Ficaria mais simples, na verdade. Né? Só o recolhimento do IR, né? E aí, pensando para o agora, né? O que a gente pode fazer? Já que ele comentou aí, Josué, que não, tipo assim, que eles vão cadastrar com a mesma
Pois eu acredito que não vai precisar de mudança, né? O que a gente vai fazer agora, né? Vamos ver se você concorda também, tá? Vai dar ruim aqui, porque eu queria segregar um cadastro de pessoa estrangeira de credor genérico, né? Só que tudo é credor genérico. Uhum, Então não faz sentido colocar pessoa estrangeira. Isso. sim. Eu acho que não tem que segregar, gente. Eu acho que a gente pode deixar bem assim, ó, igual você colocou. Pessoa É. estrangeira / credor genérico. No caso deles, vão cadastrar tudo como credor genérico, já está aí incluído. Isso. Ah, tem outro que vai cadastrar como pessoa estrangeira mesmo. Beleza, o cadastro é o mesmo. E como a gente não vai ter mais diferenciação de código, a gente vai usar o código que está aqui. É o código que está definido aqui, que seria o código de identificação da pessoa estrangeira, seria o código do credor genérico. Isso. É o que o usuário iria utilizar para identificar seria só o nome da empresa. Certo? No Sim. invoice, por exemplo. Ou Pegou o o invoice lá, código. pegou o Ou invoice, qual- pegou o Ah. nome e falou, opa, vou pesquisar aqui. Imagina ele preenchendo manualmente. Como é que ele vai selecionar o credor estrangeiro, né? Ou ele vai procurar um nome, ou ele vai Ou, procurar o código. isso. Aí Ele quando... tem que ter ciência que aquele código lá, ele tem que ter acesso ao CEAFIC, ao cadastro de credor genérico, identificar aquele credor genérico lá, aquele código específico. Eu tenho que consultar ele lá no meu cadastro do Veritas, né? Com o Uhum, código lá, emitente. Aí o código do estrangeiro. sim. Credor genérico, que é pessoa estrangeira, né? Só que vai querer manter aquela regra que o Salazar falou de só exibir credores a partir do cadastro da gestora também? Abre ali, por favor, o CEAFIC. Quem está Ai. aqui? Aí eu acho que isso tem que manter, José. Tipo, se tem a regra hoje no CEAFIC de filtrar o G quando tem o G, filtra o G no Veritas também. Isso. Aqui, ó, por exemplo, esse campo, acho que o estrangeiro, a maioria não tem, tá? Da gestora aí. Coloca aí outro aí, por favor. Esse, por exemplo, aqui, ó, esse suprimento de fundo aqui, né? Acima Isso. aqui. Esse aqui, por exemplo, só é exibido ou disponível para a seleção caso a unidade gestora do documento comprobatório esteja com esse código aqui ou não informado, né? Por exemplo, se eu tiver na unidade gestora 120001, eu vou conseguir ver os credores genéricos onde não há unidade gestora ou quando há o código 120001. Sim. Esses outros aqui não vão exibir mais, tipo biblioteca, escolar municipal, né? Esses de baixo aí, por exemplo. Se eu for da unidade gestora 120001. Ou seja, eu vou ter que levar o cadastro de Unidade gestora. porque abre o Veritas, por favor. Se o código do cadastro da gestora for meramente informativo, são só um código, ok, é simples. Agora, se ele precisar do cadastro da gestora lá, abre aqui o cadastro da gestora, por favor. Aqui na esquerda, aqui, ó. Quem? Aonde? Na esquerda aqui, ó. Não, aí mesmo, abre o Veritas, fecha o Veritas, aí Veritas. Ah, isso. tá, o Jugi. Não tá. Isso. Se ele vier a partir desse cadastro aqui, aí eu preciso cadastrar todas as unidades gestoras aqui. Se ele for meramente formativo, certo? Não, mas vai desse estar, vínculo. José. Não, mas são... Veja, quando eu for sincronizar, eu vou sincronizar todos os credores. Com unidade gestora ou não. Quando houver unidade gestora, eu preciso que a unidade gestora esteja cadastrada aqui. Porque ele é um campo que referencia outro campo. Como ele não tem essa referência, ele não consegue fazer essa paridade, entende? Vai ficar nulo, por exemplo. Aí ele não consegue salvar. Não, mas Por exemplo, o 12, o código 12 lá, porque o 12 está aqui, né? Não é um bom exemplo, não, mas... É porque tem que estar todo mundo aqui. Lembra que foi eu que pedi para não colocar todo mundo agora, para não dar chance deles lançarem errado? Mas tem que estar todo mundo aí. Todas as unidades gestoras que estiverem cadastradas no CFI, que eles têm que estar aqui. Isso, mas se a gente for fazer
aceleração agora, a gente precisa casar todo mundo agora, entende? Se é obrigatório fazer isso, beleza, a gente coloca todo mundo agora. Vai só aumentar meu risco deles fazerem besteira, mas tudo bem. Não, aí o que a gente pode fazer só vai migrar as unidades, os credores genéricos que têm unidade gestora com o G cadastrado no Veritas. Aí diminui Não, o assim, a escopo. gente pode cadastrar tudo, eu boto uma regra de validação que eu bloqueio o lançamento nas UGs que eu não quero que lance. Na verdade, até já fiz. Não sei Já- aonde, mas eu já fiz. Já fez, mas essa mensagem sua aí, viu? Tá Não vem criticar não, Estela. Não vem criticar tá não. confusa. Fala assim que não é Bloqueio para... obrigado. Isso aqui não é mensagem não, aqui é descrição, tá? Ó, mensagem. Utilização do Veritas não é obrigatório para essa unidade. Observe o prazo constante da resolução. Não tá bom, não? Não é obrigatória. Aí a pessoa, beleza, eu não tô sendo obrigada, não, só quero incluir. Aí ela não pode, coitada. Ué, mas ela... Aí você tem que não, falar mas não, assim, nem obrigado, nem o se ela Veritas quiser. não Ela não... está disponível para É. essa unidade gestora cadastrar neste momento. Ai, Estela, pelo amor de Deus. 4 horas da tarde. Vou pensar no seu caso. Robson, vamos. Tava bem ali testando, eu tá bom, não tô sendo obrigada, não. Aí lança no pré. O que você tá fazendo coisa aqui? Vai No lá no pré pré e tira a regra. Hein? Tá, vamos lá, vamos voltar. Robson, você tem... Desculpa aí, bater na mesma tecla. Você tem um invoice aí só para compartilhar, só para ver como que é um exemplo aí? Tá se cismando com isso, hein? Não, porque eu Caraca! tenho que apresentar isso para o Wallace, certo? Eu vou ter que buscar aqui no não, processo. não, deixa. Pode deixar. Eu acho que eu vi um funcionário da Lobos aqui, ele tem um exemplo aqui. Agora eu tenho que buscar no processo Rio, tenho que buscar no SEI. Não, não deixa, é complicado. Deixa eu ver aqui se eu acho. É só para defender a sua posição com o Wallace, entende? Porque eu falo, Wallace, olha, esse cadastro aqui, ele tem que manter o código do credor genérico, e então é um campo que vai estar vinculado ao CIAFIC. Então, a gente está deixando já o Veritas com características do CIAFIC. Entende? É só para defender Defender quem? a sua posição. Olha só, isso aqui, ó, por mais que vocês achem estranho, isso é um invoice. Isso, vamos lá. Olha isso. Vamos lá, Quem é aí o credor aí? Aqui, ó, a SOC Mundial lá das Grandes Metrópoles, que é esse cara aqui, ó, Associação Mundial de Las Grandes Metrópoles. Certo. Aí tem o banco, né? O banco lá de fora também. Tem esse BAN aí, ó. Tem o SWIFT também, né? Uhum. Sabe o que significa esse BAN? Sabe o que é? Não lembro. Eu sabia, mas não lembro. Aí tem esse código de transferência aí, né? O IBAN é o código do banco mesmo, lá fora. Junto com o Swift Code é o que permite fazer a transferência para a conta lá fora. Tipo assim, o IBAN seria o código do banco. Por exemplo, a Banco do Brasil é 001. Esse Swift aí seria o código do Pix, por exemplo, né? Pix, Isso. Mas fazendo essa analogia, podemos dizer que é isso. Isso, eu estou tentando identificar aí o código da pessoa, sabe? Do NIF, não vem, eles não botam. Lá, quando eu trabalhava em empresa privada, a gente tinha que falar com o nosso cliente, para falar com o cara lá fora, para mandar essa informação, para a gente conseguir declarar no Cisco Serve, para poder fazer. Não tinha nem FDRINF na época, me entregando minha idade, para poder fazer as declarações. Nossa, e esse código de baixo, transfer reference, seria o quê? Isso aí é só transferência, né? Não tem nada que identifique, seria só o nome mesmo, né? Nada. Vixe, aí complica também, né? Aí, ó, quando eu vou pagar ele, ó, o que tem que fazer? Tem que fechar um contrato de câmbio, né? Aí vem aqui os valores tudo bonitinho. Em algum lugar aqui deve estar falando de imposto de renda. Deixa eu buscar aqui.
Eu vi que lá em cima você colocou o código do Swift, lá. Swift, né? Swift, uma coisa assim. Aqui, no número do contrato, nananã, CNPJ, aí aqui o valor em euro, valor em real, código da natureza, percentual de adiantamento, aqui, ó, onde entra os dados do recebedor. Ó, o SWIFT, o IBAN, ó, que é o número da conta, Uhum. aí vem as cláusulas aqui. Deixa eu ver que o cliente autoriza o banco a qualquer, as partes reconhecem a validade da assinatura. Acho que aqui ele nem citou questão tributária, mas normalmente todo contrato, ou ele vem o imposto que foi retido, ou ele vem a informação que é isento e tudo mais, porque isso aqui passa pelo Banco Central antes do Banco do Brasil liberar de fato o dinheiro para esse cara. Entendi. Desce só mais um pouquinho. Você selecionou ali aquela parte que era do Swift, achei que tem outro código lá. GDC. Não, Aqui, GDC. SAB é a mesma coisa. Tem um GDC lá. O que significa o GDC? GDC? Isso, logo acima dele lá. Olha lá. GDC, tá vendo? GDC deve ser um número, sei lá, aleatório aqui. 2025, 10, 24, tá aparecendo com uma data, né? Deve ser o número do contrato de câmbio, sei Parecendo lá. um timestamp, algo do tipo. Então, ou seja, como não há uma padronização dos invoices que identifique uma pessoa, o código do credor genérico vai ser o código que vai o identificar, tanto no Alpha como no Veritas. Agora, essa questão do NIF aí, a gente precisa ver, tá? Depois. Caso seja necessário enviar algum documento para o cliente. Caso seja necessário, entende? Então, eu vou defender isso para o Wallace, para ver se ele vai concordar, entende? Uhum. É uma realidade. Tem um invoice aí que não tem um código do CNPJ, por exemplo, né? Não tem um CNPJ que identifica, não tem um NIF lá, então não tem jeito. Tem que colocar o credor genérico. E o credor genérico do tipo estrangeiro, que aí cada cliente padroniza o seu tipo específico. Entende? Uhum. Vou falar isso com ele aqui, tá? E para deixar um campo... Aí no Vetas, o cadastro vai ficar pessoa genérica... Aliás, pessoa estrangeira / credor genérico. Vai ter que ficar dessa forma, certo? Ou você quer segregar? Ou não faz sentido segregar? Não faz, né? Não, eu acho que tem que continuar do jeito que tá. Concorda, Estela? Mas alguém me ajuda. Por exemplo, quando for extrair um relatório, por exemplo... Vai até faltar luz aqui. Quando for fazer os pagamentos aliás, quando tiver um relatório, sei lá, da transparência, com os pagamentos que são acreditados às pessoas estrangeiras, como é que vocês fariam esse relatório? Dos pagamentos que foram creditados a pessoas estrangeiras? Isso. Pagamentos não. Serviços que foram tomados ou produtos que foram tomados, por exemplo. Né? Quando eu for tirar um relatório, eu vou ver pelo código do credor, ué. Aí começa com S, certo? Seria isso, né? Seria isso. Tá. Isso. Ele olha por lá, José, e aí depois a gente quer adicionar o número do credor, é essa outra demanda que o Robson solicita depois. Aí eu quero que lá no credor genérico tenha um campo para eu colocar o nome do NIF que não é NIF. Sim, né? sim. Aí ele abre uma demanda depois. Só uma questão de extração da informação, porque o jeito que está hoje não está segregado, né? Você não tem... o que você identifica como pessoa estrangeira é ele ser uma pessoa estrangeira / credor genérico e o começo dele como é esse. Entende? Sim. Isso. Fora isso, por exemplo, as OS, né? São pagamentos. Eu não sei por que o pessoal está fazendo OS, não sei se é Folha, né? Já tem pessoa estrangeira aí, não é? Certo? Eu não sei por que estão usando esse. É Folha aquilo ali? É Folha, Isso. Aí, por exemplo, quando for. Isso é no relatório do FlexVision, tá, gente? Então, que eu vou extrair informação. Vai ter que colocar essas características aí para identificar o tipo, tá? Se alguma auditoria acontecer, teria que ser dessa forma, tá? Aí depois eles abrem uma demanda para colocar. Tipo, nesse mesmo, a gente só tem que considerar esse código que não vai mudar. Eu acho que é mais a questão de trazer os credores genéricos do CIAFIC. Isso. Incluir isso, né, na passagem. Incluir também a unidade gestora
no cadastro de pessoa estrangeira / pessoa genérica e fazer a validação lá na inserção do documento comprobatório. Isso mesmo. Fechamos, então? Fechamos. Aí o impacto, tá? Todos os documentos terão impactos, porque o destinatário, né, aliás, o emitente, vai passar a identificar o código da unidade gestora, tá bom? Por exemplo, Não, aí vocês vão mudar aqui no... Isso. Aqui? É isso que tá falando? Esse é o impacto. Não, aqui, ó, por exemplo, quando for filtrar aqui a pessoa, né? Eu tenho que filtrar a pessoa. Vai aparecer os credores genéricos, não é isso? Isso, da unidade gestora que foi selecionada, tá? Por exemplo, se a unidade 0001, então tem que ver os credores genéricos dela ou quando não tiver. Aí vai ser da emitente de todos os documentos. Esse é o impacto. O destinatário também, acho que... Mas deixa eu só... Não vou prolongar, não, a discussão. Mas quem falou que não quer ver os outros credores genéricos? O Salazar. Quem é o Salazar? Salazar? Eu peguei pelo nome Salazar, tá? Mas deixa eu ver com o nome dele aqui. Geralmente eu pego o nome que fica mais... Não foi o Anderson, não? Acho que ele saiu. Não, foi o Marcos da equipe da Carla. Mas isso tem que ter porque já tem no cadastro. Então tem que filtrar. Tá. É o Marcos Antônio dos Santos Salazar Júnior. Marcos. Porque assim, tem... Ah, tá. Então o Marcos está aqui, né? Não, ele é o Márcio que está aqui. Isso, ele saiu. Ele trabalha aqui com a gente. Tá. Caiu a luz aqui, a Carminha, todo mundo caiu. Tá. É o temporal. Porque assim, tá reclamando que aparece todo mundo para todo. Mas assim, aparece todo mundo para todo mundo hoje. Não, credor genérico não deveria. Credor genérico. Mas pô, igual no por que o credor genérico não deveria, o resto todo aparece? Não, gente, não faz confusão, não é tudo para todos, não. Os credores genéricos que estão lá no cadastro com o G só aparecem para aquela UG no CEAFIC. Isso já funciona assim hoje. Okay. Mas a maioria dos credores genéricos de vocês está aberto para todas as UGs. Está aberto para todo mundo. O que vai continuar sendo assim, isso não vai mudar. Sim. O que a gente vai aplicar é só a mesma tratativa do credor genérico de como funciona hoje no CEAFIC. Aí, se tem essa questão da GPR, porque a GPR não pode ver outro, não necessariamente, porque se um credor estrangeiro atender tanto uma GPR quanto ao município, vocês vão criar 2 credores genéricos para isso? Não, é isso que eu quero falar, assim, eu entendo que a gente tem que replicar o que está no CEAFIC, beleza, ponto, então vamos fazer. Agora, assim, a pessoa reclamar porque tá vendo todos os credores, como se isso fosse dar algum problema para ele, não faz sentido, gente. Isso, aí não tem. Eu acho que ele não poderia usar um credor genérico porque ele não teria permissão no CEAFIC, seria isso. Mas assim, se ele quiser pegar uma pessoa jurídica aqui qualquer e lançar alguma coisa, ele não vai lançar? Não. Para mim não é a mesma coisa, gente. Mas não é pessoa jurídica, é credor genérico. Eu sei. É tipo folha de uma pessoa e folha de outra, né? Mas se for para fazer errado, pode fazer inclusive nas ele pode fazer errado em qualquer lugar. Mas isso aí é regra de compatibilidade, gente. Porque isso aí é o cadastro. O cadastro tem que como eu colocar o G. Não, a gente criou um credor de folha GPR. Beleza, cria uma regra de compatibilidade dizendo que aquele credor genérico só pode ser usado para aquele tipo de administração ou para aquele grupo de UGs. Aí pronto. Ele pode até tentar fazer o cadastro aqui do documento comprobatório, mas quando ele tentar fazer NP, vai dar erro. Então ele vai ter que voltar de qualquer forma. Beleza. Mas assim, concordo em fazer e replicar da mesma forma que está no CEAFIC. Agora eu não concordo com a pessoa reclamar, não. Tá certo. Quer falar outro assunto? Não quero mais, não. Eu tinha perguntado lá, Robson, a gente conversa depois, tá? Tá. A gente marca um dia para fazer dessa semana, tá? Se não der... Tem uma coisa, tem umas issues aqui que foram criadas aqui, Robson, que a gente já está priorizando, tem essas issues, mas assim, até queria falar sobre elas, mas tem a reunião na sexta, não é? Isso.
Eu acho que provavelmente devemos abordar lá alguma coisa, né? Tá bom, então. Sexta-feira vai ser dadas as orientações, mas de forma geral a ideia é que a gente vai seguir o fluxo agora da versão Delta, tá? Só o que for extremamente avaliado, que realmente é uma coisa urgente, tipo essa parte aqui mesmo do credor genérico, era para a gente acabar seguindo o fluxo, né? Uhum. Não subir ela como hotfix, nem priorizar, mas pela necessidade acabou priorizando. Mas a ideia é que agora tudo siga o fluxo mesmo, tá? Tá. Isso. Por isso eu criei aquele campo. Por isso eu criei aquele campo lá, Robson, porque eu pensei no contexto geral, né? Uhum. Mas como não tem algo no invoice, você colocou um exemplo de invoice, né? Que não tem um código que identifique, né? Aí fica difícil. Então, para a realidade que tem hoje na Prefeitura do Rio de Janeiro, o credor genérico, aliás, o credor estrangeiro, ele está no Sigma, e é o código do Sigma que identifica ele na Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a gente vai utilizar essa abordagem também. Tá. Então, por isso que foi criado aquele campo, tá? Beleza. Tá, mas aí a gente vai acertar, né? De acordo com o que a gente combinou aqui. Isso. Aí assim, aí eu pergunto, essa demanda tá concluída, é porque já tem uma PCRJ, Gustavo? Já tem um PCRJ, só que a gente, o que acontece? Como foi algo urgente, a gente já fez com aquilo que a gente pensou que seria o correto, né? Tá, entendi. Aí a gente adiantou várias etapas. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a documentação, né? Fazer a documentação, você aprovar, aí a gente fazer o desenvolvimento. Tá bom. Tá bom? Beleza. Fazê-los. E aí, por enquanto, você orienta o pessoal a colocar o código como o credor genérico, tá? Sim. Beleza. Não carrega. Aí, tá bom, gente. Só para finalizar, Robson, você quer então que todo credor genérico que está cadastrado no CEAFIC seja migrado também para o Veritas. Isso. Certo. Então, ok. Então, vai ser todas as pessoas físicas, todas as pessoas jurídicas, todos os credores genéricos. Quer que seja em qualquer situação, ativo ou inativo? Não, só os ativos, né? Só os ativos, tá. Se for inativado no Veritas, ou, aliás, no CEAFIC, ele deve inativar no Veritas? Não sei. Como é que tá o do pessoa jurídica, por exemplo? Só está sincronizando o que está ativo. Só está sincronizando o que está ativo. Quando é inativo, ele não inativa aqui, né? Isso. Tá. E se a gente for tratar isso, teria que tratar para todos em conjunto, né? Eu posso abrir uma demanda para futuramente a gente fazer isso, assim, quando inativar que eu acho que é o ideal. Quando inativar no CEAFIC, inativar aqui também. Mas entendo que isso deve ser uma demanda à parte, porque é para tratar de todos os cadastros, né? Não é só nesse caso do credor genérico. Ok. Eu abro uma demanda para isso. Tá bom, então. Obrigado. Tá? Tá bom. O Márcio quer falar, Márcio? Quero sim, pessoal. Só fazer um esclarecimento, estou conversando aqui com o Salazar, né, que é o Marcos que vocês estão falando, que fez a observação sobre o criador genérico. Ele está me dizendo que ele fez essa solicitação em virtude do pedido do Paulo da GPR. Aham. Ele que solicitou isso, entendeu? Entendi. Nossa, aqui não. Alguém solicitou e a gente repassou a solicitação. Eu imaginei que isso veio ou do Paulo ou do Anderson lá mesmo. Eu vou entender com eles também o que eles estão pedindo e explico para eles a situação e o que a gente decidiu hoje. Tá ótimo. Dá uma conversada lá. Beleza. Valeu, Robson. Tudo de bom, pessoal. Fechamos, gente? Sim. Vamos para a próxima. Hoje é só, pessoal. Então tá, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Tudo de bom. Bom trabalho.